Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, que bom estar com você. Aliás, que bom você estar comigo na Sala do Pastor. O assunto de hoje continua do último programa com o Boni, o evangelista Boni. Nós estamos falando sobre santificação nas áreas da nossa vida, nos nossos negócios, naquilo que fazemos no dia a dia, colocando a santificação nisso tudo, sabendo que nós somos uma pessoa em Cristo Jesus, nós não somos separados da nossa vida do cotidiano, do dia a dia, com a vida espiritual, não. Nós somos espirituais em tudo que fazemos. Aliás, isso tem trazido ensinamentos poderosos na vida de muitas pessoas, especialmente aqueles que querem ter um empreendimento, ser um empresário, ter um negócio, enfim, eu tenho certeza que isso vai te ajudar e te ajudar muito, viu? Para a glória do Senhor Jesus. Obrigado, Boni. Eu que agradeço, pastor. Você está aqui mais uma vez. É um privilégio estar com o senhor aqui, com todos, né? Acho que esse bate-papo aqui é maravilhoso, muito bom. Isso aí. Vamos continuar, Boni, né, a partir do que nós paramos no outro programa, falando sobre como é que você conseguiu fazer no teu negócio. A gente está falando santificação no negócio. Como é que você fez isso? Olha, pastor, assim... Aliás, como é que você abriu o teu negócio? Né? O meu negócio, ele começou como um sonho que eu tinha, né? De ter uma consultoria, né? Sempre foi um sonho muito grande que eu tinha, desde de moleque, como se diz, né? E até há alguns anos atrás eu estava procurando algumas coisas de arquivo, né? Mexendo, e de repente eu vi um papel que eu tinha desenhado, né? E tudo mais, assim, uma logomarca, um nome que não foi o nome, mas serviu de inspiração. Mas, assim, quando eu me formei na minha área, né, eu passei a atuar nela, eu sempre tive esse desejo de ter uma empresa onde eu pudesse, no futuro, dar consultorias e depois expandir isso, porque eu sempre gostei da área de treinamentos, eu sempre gostei de ensinar, né? E quando eu estava na indústria, tive a oportunidade de passar por grandes empresas, mas eu sempre tive esse foco, eu falava, um dia eu quero ter o meu negócio. Um dia eu quero ter o meu negócio. Até que, num determinado momento, eu conversando com a Rebeca, né, minha esposa, eu sempre... todas as atitudes do nosso dia a dia, a gente tem que consultar a nossa esposa, né? Tanto o marido consultar a esposa, quanto a esposa o marido, e eu, graças a Deus, eu nunca fiz diferente disso. Em casa, nós temos essa liga, né? Olha, quando for para tomar uma decisão, eu vou tomar, desde que você esteja de acordo também. Como que está o seu coração? Então eu comecei a realizar trabalhos ainda estando trabalhando na indústria e aquilo começou a crescer. Literalmente eu sempre falei, Senhor, que o meu negócio seja para o Senhor. E eu sempre estive consagrando, mesmo lá quando estava começando, germinando, né? Eu sempre procurei consagrar, honrar o reino de Deus, inclusive com o trabalho. E aquilo foi tomando vulto, até que chegou um determinado momento que projetos bons começaram a acontecer e eu falei com a Rebeca, falei, Rê, está acontecendo assim, assim, assado, o que você me diz? Ela olhou para mim e falou assim, olha, eu acho que chegou o seu momento que você tanto quer. Meu coração está em paz. Eu falei, amém. No dia seguinte, era um feriado, um dia 15 de agosto, que era feriado em Jundiaí, nós tínhamos ido para São Paulo passear, então foi na volta. No dia seguinte, eu fui conversar com o diretor da empresa, explicar para ele, falar, tem isso, e ele falou, não, fique para lá, faz o negócio, mas fica aqui na empresa também. Você toca lá e toca aqui porque a gente gosta muito de você, né? Fica aqui. Falei, olha, não vai dar certo, porque eu vou estar com o meu coração lá e vou estar ganhando, trabalhando aqui. Então eu prefiro estar lá. Eu não quero estar aqui trabalhando por lá. Eu quero trabalhar se for aqui, estando aqui. Então é uma decisão, eu estou aberto eu ficar um tempo, capacitar. Eu já venho treinando uma pessoa para ficar no meu lugar e eu treino essa pessoa. Nós ficamos até o final do ano e deu certo, foi super tranquilo. A empresa, hoje, inclusive, ela é cliente nossa, né? E isso foi muito interessante. Mas foi muito legal também, pastor, na época, teve assim, vários desafios, né, no começo da empresa, mas em um determinado momento, quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor nos orientou em vários aspectos com relação ao nosso negócio. Né? Vários aspectos, o Senhor até palavras vieram nos orientando, e ali eu pude ver o quanto que Deus está interessado no nosso negócio. É um erro muito grande quando as pessoas não entendem isso, né? O Senhor, ele tem total interesse nos detalhes. O nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. E é um Deus que ele é calculista.
Então ele quer que a sua empresa ela prospere, mas que ela prospere inclusive de uma forma que você possa prosperar junto. E não só no aspecto financeiro, porque se fosse só isso não teria o devido valor, mas no aspecto espiritual, no aspecto emocional, no aspecto de família, pastor. O que eu vejo assim, que é um grande desafio, é todo empreendedor, todo empresário, ele conseguir assimilar o seu trabalho, o sucesso do seu trabalho, o crescimento do seu trabalho, com o sucesso e o crescimento da sua família também. Porque o que nós temos visto, e isso infelizmente é um legado que aconteceu muito nos anos passados, que agora começou a mudar, né? Muitos empresários cristãos, inclusive, estão recebendo mais orientações, estão buscando mais orientações, e eles têm visto que não adianta eu ter um negócio muito próximo, muito grande, financeiramente falando, mas eu tenho uma família muito destruída, né? Uma família muito arrebentada, uma família que não vai querer de maneira nenhuma continuar tocando o seu negócio, porque aquele seu negócio acabou com a felicidade da família. Então eu acredito que seja um desafio muito grande para todo empresário, ele conseguir dedicar um tempo para o seu negócio, mas nunca se esquecendo que esse tempo tem que estar em comum acordo com o tempo que ele vai dedicar para a sua família, que ele vai estar acompanhando o crescimento dos seus filhos, o crescimento do seu cônjuge, se for um esposo, o crescimento da sua esposa, se for a esposa que tem um empreendimento, o crescimento do seu esposo. Então, eu acredito que é um desafio muito grande e somente Deus para nos dar uma graça para conseguir conciliar todos esses desafios, pastor. Uau! Ou seja, você colocou a tua esposa como se fosse sócia lá. Literalmente um sinal. É porque ela já, assim, como se diz, ainda que se a esposa não estiver no papel, mas é sócia em tudo, né? Se acontecer, se for bem, vai ser bem para os dois e para a família. Se for mal, né? Então, eu acho que é muito importante isso e principalmente, pastor, partindo dos homens, né? Que muitas vezes o homem ele vai tomando ações, escolhas e muitas vezes ele não comunica a esposa vai descobrir lá na frente. Então, se ele estiver comunicando, ainda que tenhamos problemas, que faz parte também, os desafios podem acontecer, porque faz parte do crescimento, está aí José que não nos deixa exagerar, né? Mas é importante que haja esse consenso e que a esposa também, ou que o esposo, aquele que talvez não esteja diretamente ligado ou ligada, também tem interesse em entender o que está acontecendo, também queira ser participante. Talvez a pessoa ela tenha negócios diferentes, que nem no meu caso. O meu negócio ele é bem distinto do negócio, do empreendimento da Rebeca. Mas nós dois conversamos sobre os dois assuntos, né? Sobre as duas empresas. O que está acontecendo com ela lá, o que está acontecendo comigo aqui. A gente tem que ter essa interação para que haja essa tranquilidade, né? Para que haja esse respeito e para que haja essa harmonia, que é muito importante mesmo. Isso tudo que você falou, que trouxe a base para você, a base para a tua vida, a base para o teu negócio, a base para isso, né? Agora, alguém que está em casa, Boni, que quer abrir um negócio, que ele quer ter um sonho, e o sonho não é fácil, né? Não tem sonho fácil. Então, mas quer abrir um negócio, tem um sonho. Porque começar bem, né, vai garantir que você continue bem, né, e termine bem, né? Sim. Como diz o velho ditado, né? O problema tem muito a ver com como a gente começa, né? Sim. Que orientação que você daria para essa pessoa que vai abrir um negócio? Não é, a gente não fala só sobre os empreendedores, é lógico, gente que trabalha, que tem um emprego, que vai começar num novo emprego, quer ter sucesso na empresa. Qual a orientação que você daria? Olha, pastor, primeiro é claro, né? Apresentar diante do Senhor, né? Acho que tem um provérbio que diz: peça a Deus que abençoe os seus planos, que eles darão certo. Então, acho que se esse querer, esse desejo está partindo da pessoa, por certo já é um mover do Senhor no coração dela, porque Deus quer que... Você tem um tempo de oração pela tua empresa? Sempre, todos os dias. Todos os dias, na verdade, o tempo todo, né? Porque não há uma prospecção que eu faça, não há um orçamento que eu envie, ou que os meus colaboradores enviem, que eu não esteja orando e pedindo: Senhor,
abençoe, que o teu anjo esteja ali, que o Senhor esteja realmente abençoando com a tua mão poderosa. Isso tem que fazer parte da nossa vida como cristão. Você vai num cliente, você ora antes. Com certeza. Você vai fechar o negócio, eu oro, se é para não fechar, não fecha. E assim, também. e até quando eu estou conversando com um cliente, quer seja por mensagens ou por telefone, eu pelo falar eu já gosto de deixar muito bem claro que, olha, Deus está no negócio. Ou eu falo, olha, que Deus te abençoe, né? Como que você está em paz, né? Então, bom. Né? Então assim, é no detalhe, né, pastor? Então, a primeira orientação para você que abrir um negócio, muita oração, meu amigo. Muita oração a Deus, falar com Deus, colocar diante do Senhor. O que mais, Boni? Pastor, e assim, negócio, se a gente fosse resumir, todo negócio ele tem 3 pilares fundamentais, né? O primeiro pilar é o pilar operacional, ou seja, se a pessoa quer abrir um negócio, ela entende daquilo, ela sabe fazer aquilo. Então, se ela, por exemplo, é um prestador de serviço naquilo que ela faz, ela tem o mínimo de conhecimento necessário para conseguir oferecer um bom serviço, uma boa operação. Então, isso é importante, né? Eu quero ter uma loja, mas você sabe vender aquilo que você vai colocar na loja para vender? Isso é muito importante, né? Esse pilar operacional, ele tem que fazer parte. O segundo pilar seria o pilar administrativo, onde ela vai ter que realmente saber como que ela vai cuidar das contas a pagar e das contas a receber. Tá? E quando a gente fala contas a receber, envolve cobrança, inclusive, porque às vezes a pessoa ela não gosta de cobrar. Se gosta de cobrar, das duas uma, ou você não abre a empresa ou você contrata alguém que saiba cobrar. Porque pode ser que ela tenha problemas com inadimplência, isso vai acontecer. Né? Então esse pilar administrativo é importante para que a pessoa saiba calcular e tudo mais. E o terceiro, que não é menos importante, que é onde eu vejo que o pessoal peca muito, pastor, é o pilar comercial. Né? Como que vai ser essa parte comercial, como que ela vai divulgar o seu negócio, como que ela vai trabalhar esse negócio, enfim, como que a marca dela vai estar entrando no mercado, como que ela quer que ela seja conhecida. Então são 3 pilares. Qualquer departamento que você pega, ainda numa grande empresa, sempre vão estar linkados a esses 3 pilares. E o que é importante? Pedir para o Senhor a capacitação, a capacidade necessária para conseguir lidar com esses 3 pilares. Isso é fundamental. O que eu vejo, pastor? Quando eu olho para a Bíblia, para a palavra de Deus, lá nas promessas iniciais, quando o Senhor fala que se o povo fosse fiel a Ele, que se o povo estivesse cumprindo com aquilo que Ele queria, Ele estaria abençoando de uma forma que 1 venceria 100, que 10 venceria 1000 e que 100 venceria 10.000. O que Deus estava querendo dizer? Que, eu vou dar a capacidade que você não tem para vencer os obstáculos, os desafios, o seu inimigo. Essa capacidade, talvez, a pessoa fala, mas eu não consigo gerir, eu só sei operacionalizar. Mas busca em Deus, Ele tem interesse no seu negócio. Ora, jejua, consagre o seu negócio ao Senhor, santifique o seu negócio ao Senhor, porque Ele vai dar uma habilidade, uma capacidade que hoje talvez você não tenha, mas que num tempo recorde o Senhor vai te dar. Eu tenho visto isso acontecer não só na minha vida, mas na vida de muitas outras pessoas que eu tenho tido contato, de cristãos, de servos e servas de Deus que se desafiaram em abrir o seu empreendimento ou de, às vezes, comprar um novo empreendimento, porque isso pode acontecer, às vezes, uma oportunidade na vida da pessoa. Ah, mas eu não tenho a capacidade. Ninguém nasceu com ela. Mas o Senhor, Ele vem e Ele dá essa capacidade, Ele vai dando graça, Ele vai abrindo o entendimento com uma sabedoria que, humanamente falando, seria impossível você adquirir naquele intervalo, naquele curto espaço de tempo. Mas que com certeza Deus vai dar. É que você está falando, né? Assim, não adianta você consagrar a Deus a sua empresa e você não agir direito com esses outros 3 pilares que você mencionou. Não é? Mas ao mesmo tempo, não é aquilo que você não sabe, buscar, conhecer, mas colocar tudo, né? Os 3 pilares também. Sim. Não é, não. A gente podia colocar o pilar da família, né? Como você falou também. O pilar da família, colocar nesse negócio. Ou a gente santifica o Senhor, não é? Cuida de todas as coisas, coloca tudo na presença de Deus. Com certeza. Tudo em oração. Com certeza. E nunca se esquecendo, né, pastor? Se a pessoa ela tem compromissos com o Senhor, compromissos com a obra de Deus, inclusive, a gente tem que ter essa
essa esperança, né? Quem está ouvindo a gente, se envolva com o reino de Deus. O que eu vejo? Há muitas pessoas que têm uma capacidade muito grande. Às vezes ela toca o negócio dela como ninguém. Ela se empenha, ela se dedica, ela vive aquilo 24 horas praticamente. Só que ela se esquece que, puxa, e com o reino de Deus, com a obra de Deus? Será que você tem o mesmo entusiasmo? Será que você tem a mesma vontade, o mesmo desejo, o mesmo carinho, a mesma garra? Se o reino de Deus dependesse do seu negócio e da sua mão de obra, pergunta, hein? Né? Será que ele subsistiria ou será que ele faliria? Que pergunta. Porque a gente percebe muito isso. Quando que você percebe que o cristão, que é empreendedor, ele está conseguindo tocar o negócio dele, mas focado com o reino de Deus. É quando ele consegue despender essa mesma força, esse mesmo entusiasmo. Ele lá na empresa, o negócio dele, ele trabalha bastante, ele se esforça bastante, mas quando se diz, o reino não é diferente. O reino de Deus ele fica quieto, parece que ele é inerte. Você não sabe quando entra, não sabe quando sai, por quê? Porque não está na inércia e não pode ser assim. Então, se você quer que a sua empresa ela seja consagrada, ela seja para abençoar o reino de Deus, então é importante que você faça essa autoavaliação. E como que eu estou com relação ao reino de Deus, com relação às coisas de Deus? Né? Talvez nós temos pessoas de várias denominações que congregam ou que estão pensando em congregar numa denominação, numa igreja. A gente quer, nós que somos apaixonados, né, pastor, por igreja, nós sabemos o valor da igreja. É impressionante quando você consegue conciliar o seu trabalho com a sua família e com as coisas de Deus. Aí você percebe que há um casamento de propósitos, né? Há um casamento, há um crescimento espiritual muito grande, há um crescimento emocional muito grande. Por que não o crescimento material é consequência, acaba sendo consequência. Eu vi alguns empresários, conheci poucos, não muitos, que fazem isso, mas eles têm pelo menos um dia por semana que eles fazem um encontro com os funcionários para orar, para dar uma palavra. O que você acha disso? Pastor, eu acho assim tremendo, eu acho maravilhoso, né? Cada empresa ela vai ter a sua rotina, ela vai ter a sua realidade, mas é como a gente tinha comentado, né, agora há pouco. Se você tem a oportunidade de estar com os colaboradores, se você tem a oportunidade de estar ali falando da palavra de Deus, inclusive testemunhando, por que não fazer isso, né? As empresas elas costumam fazer reuniões rotineiras, né? Mas eu achei muito interessante um cliente outro dia, né, conversando com ele, tem uma empresa em torno de 500 colaboradores. E eles fazem reuniões online e tudo mais. E no período da pandemia, o que eles começaram a fazer? Nessas reuniões, por eles serem cristãos, ele falou, não, a gente vai colocar o desafio de todos estarem orando. Nós vamos orar a oração do Pai Nosso, vamos começar com o Pai Nosso e depois a gente vai começar a apontar pessoas para orar. Ele falou que foi uma experiência maravilhosa, né? Que tornou-se um hábito. Ele falou que foi impressionante o crescimento da empresa depois disso, né? Quando ele começou a ter esses momentos, essas oportunidades. Então, realmente, assim, é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Você estar orando, você está consagrando, está levando os colaboradores a entenderem o valor disso no seu empreendimento, no seu negócio também. Poxa, que legal, Boni. Legal, né, pastor? Que aula que a gente teve aqui hoje de colocar a empresa nas mãos de Deus. E, pastor, posso só... Talvez esteja acabando aí nosso tempo, mas até nessa questão que eu comentei sobre o pilar administrativo, eu deixo aqui a dica que para mim serviu muito, eu tenho certeza que para muitos vai servir também. O nosso Deus ele é um Deus organizado. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós estamos fazendo está sendo anotado, está sendo registrado em livros, né? Tem até um memorial escrito diante dele sobre aquilo que a gente faz. E eu não consigo tirar dessa realidade a empresa. Tudo aquilo que está acontecendo com a sua empresa, a maneira como você está administrando e gerindo, também está sendo registrado. Então, dentro dessa questão administrativa, né, de estar sabendo contas a pagar, contas a receber, por que não deixar o seu controle também já ali naquele seu controle de responsabilidades, aquilo que vai ser consagrado para o reino de Deus? Eu posso dizer, pastor, isso faz total diferença. O propósito que você vai colocar e tudo mais, até se a pessoa quiser se aprofundar um pouco nisso, a gente poderia tratar desse assunto no futuro, mas eu particularmente, até planilhas eu criei de controle, para que aquilo que está entrando automaticamente,
aquilo que eu vou consagrar para o reino de Deus já está lá, já está marcado, já está anotado, e ninguém mexe, ninguém toca naquilo, porque é do Senhor. Então acho que se a pessoa entender que ela deve conciliar sim o seu negócio da melhor maneira para o Senhor, conciliando o seu tempo, o seu empreendimento, para a sua família e também para a casa de Deus, para o reino de Deus, para a igreja que ele participa, ou se ele não participa, que ele busque participar, eu tenho certeza que a vida empresarial vai ser totalmente muito mais abençoada. Que legal, Boni. Obrigado, viu? Obrigado pela sua colaboração, pelas suas palavras que inspiram a gente. Quero aproveitar e falar com você. Você entendeu que o que você faz, você pode ser um operário, você pode ser um profissional liberal, você pode ser um empresário, não importa. Mas o que você fizer, consagre ao Senhor. Não é? Leve aos pés do Senhor, consagre a Ele. Tenha propósito. Né? Você pode, por exemplo, você que trabalha numa empresa, você pode criar um grupo lá para conversar sobre alguns assuntos, você pode ter um grupo para orar junto no intervalo, na hora da refeição. Você pode ser usado por Deus de diversas formas. Então Deus quer te usar. Então eu tenho certeza que por causa disso Ele vai te prosperar. Deus ama prosperar aqueles que o servem. Então que Deus te abençoe, Deus derrame graça sobre a sua vida, viva o extraordinário em Deus e para Deus. E aquilo que você faz seja para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar aqui na Sala do Pastor. Eu tenho certeza que isso abençoa a tua vida. Um beijo no coração e até o próximo.